Então, hoje, vamos dizer assim, estamos começando a aula de informática na educação, tá? O famoso carnaval, né? A gente está aproveitando e a gente vai discutir hoje software e app educativo, tá? Hoje em dia, eu posso pegar vários apps educativos para trabalhar com ensino de matemática, ensino de ciências, né? Mas qual é a história desses recursos? Como que surgiram esses recursos em nossas vidas, né? Bom, geralmente, quando eu trabalho nessa perspectiva, eu trabalho na perspectiva de um novo olhar, porque se eu for trabalhar o software educativo na perspectiva escolar tradicional, as coisas vão se resumir a fazer um exercício no computador, funcionou, terminou. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com esses recursos, a gente procura pensar alguns desafios, tá? E trabalhar com desafios junto com os alunos, às vezes é difícil porque fica naquela cultura do erro, tá? Das perspectivas, das possibilidades, né? Então, vamos lá, porque também exige uma nova abordagem, uma nova motivação, e uma das coisas que a gente pretende fazer um pouco é apresentar algumas tipologias, e daí a gente vai para alguns exemplos e depois vamos tentar explorar um pouquinho isso. Basicamente, o que é um software educativo? O que caracteriza um software educativo? Quais suas aplicações no ensino? Se você pretende ensinar algo a alguém, se está com uma ideia de aplicações, tá? Quais algumas tipologias para software educativo? Quais os seus limites e suas possibilidades? Quais os critérios para avaliação de software educativo e o que é um app educacional, tá? O que é software educativo? Eu vou apresentar aqui a definição de Bona e a de Valente, Amando Valente, em 1993. Tá? Para a Bona, há uma grande variedade de softs educativos disponíveis, que podem contribuir de modo significativo para o processo de ensino, aprendizagem, além de se caracterizarem como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor. Então, vamos pensar o seguinte, que o software educativo, ele faz, primeiro, uma coisa, ele auxilia na didática do professor, tá? Uma outra questão, esses softwares educacionais podem ser empregados nas mais variadas situações, tais como simulações que testam diferentes alternativas de otimização desses sistemas e estimulação do raciocínio, tá? Lógico, bem como trabalha também um pouco a autonomia e as inferências de conclusões a partir dos resultados apresentados. Para Valente, a introdução da informática na educação necessita de 4 ingredientes, sendo eles o computador, o software educativo, o professor, capacitado para usar o computador como ferramenta educacional, e o estudante. O software educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo, pois pode contribuir no processo de ensino e aprendizagem, mediando, tá, o conhecimento e do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, o computador utilizado no ambiente educacional, tá, fica sem utilidade. Então, de que serve o computador?
se você não sabe como você vai trabalhar com ele, tá? Muitas vezes eu vi esse tipo de situação em laboratório de informática de escola, tá? Há mais ou menos uns 10 anos, tá? Então, quando eu via que o professor ele não sabia o que fazer, o que ele fazia? Ele botava o cara para navegar e fazer uma busca na internet. Então, vai fazer uma busca sobre adição, vai fazer uma busca sobre língua portuguesa, tá? Ainda que essa busca pudesse dar algum resultado em algumas vezes, na maioria das vezes não dava um resultado significativo, tá? Então, que conclusão a gente chega com essa pequena fala? Que você precisa ter um professor que domine um pouco dos conteúdos do software educativo, que você precisa ter o especialista da sala de aula, o professor de matemática, o professor de língua portuguesa, tá? Você precisa desse professor, professor de ciências, tá? E no caso pedagógico, tá? Na pedagogia é essa perspectiva que nós temos para o pedagogo. Ele atua como um professor multifacetado, tá? E, em alguns casos, ele vai trabalhar, geralmente se especializando em uma área das que ele goste, que são as áreas do estágio, tá? Alguém falou que no ensino fundamental era assim, né? Então, basicamente, o software educativo ele gerou a necessidade de você ter um especialista na escola. Eu não sei se no estado ainda é assim, mas você tinha o laboratório de informática na educação, o LEI ou o LIE, né? Laboratório de Informática Educativa ou Laboratório de Informática na Educação, tá? E nesse laboratório era o espaço em que o professor ele desenvolvia suas ações junto com o professor especialista, tá? Então era o professor da sala de aula junto com o professor do laboratório, tá? Então, dentro dessa perspectiva, tanto de Valente quanto de Santos, tá? Aqui existem algumas classificações. Soft tutorial constitui uma versão computacional da instrução programada. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu falei de Skinner, né? Na máquina de ensinar, falei da instrução programada. Podem ajudar a criança a desenvolver sua autonomia, pois ajuda a criança a fazer uma autoanálise de como está pensando, pois ela tenta identificar, localizar seu erro e relacioná-lo com o que ocorreu antes e com o que ocorreu, tá? Exercício e prática. Tratam-se de exercícios propostos referentes a um assunto já estudado, mesmo sendo direcionados a uma linha mais tradicional, podem ser utilizados com o intuito de consolidar a automatização da aprendizagem, tá? E eu tenho, vamos dizer, uma crítica muito forte a essa questão da automatização da aprendizagem, e a ideia da máquina de ensinar propõe uma aprendizagem automática que vem do alto, tá? Como vocês veem pelo nome máquina de ensinar, o ensino é proposto como uma substituição do professor, uma automatização do trabalho do professor. E eu acho meio complicado a gente falar em automatização do trabalho do professor, porque a gente acaba defendendo baixos salários e acaba defendendo uma postura
pouco crítica, tá? Que o professor ele pode ser substituído por qualquer coisa. E vocês viram nessa crise da pandemia, e até muitas empresas tentam substituir o professor, tá? E não há possibilidade de substituição. Se eu uso a videoaula, eu uso como uma ferramenta, tá? Aulas gravadas a gente pode ter, mas cada momento gravado, ainda que seja na proposta de fazer uma abordagem sobre um curso, é uma interação nova. É uma interação nova com vocês, é uma perspectiva nossa, tá? Então, eu acho meio complicado isso em exercício prático, tá? Se você cai nessa perspectiva apenas, você vira um professor de cursinho, tá? Então, por exemplo, a TV Escola disponibilizou várias videoaulas sobre educação básica, tá? Mas elas não são correspondentes. A Érica está falando, peraí, deixa eu só um pouquinho ver aqui, porque o computador aqui. Sim, eu, por exemplo, nunca vejo as aulas gravadas, porque não tem interação. Perfeito, tá? Então, é uma questão que a gente precisa ter cuidado, tá? Então, por exemplo, nas, os exercícios e práticas acabam indo nesse exagero. Muitas vezes não são colocados como atividades complementares. Eu acredito que a atividade de exercício e prática é uma atividade complementar. Fênix, pronto, deita aqui. Tá? Simulação. Pode simular eventos que não são possíveis de simular na realidade. Tá? Uh, orçamento financeiro, inexistência de laboratório, periculosidade da experiência, mas os resultados visuais, tá? Ou experimentais são satisfatórios e, em muito caso, podem substituir o experimento real. Mas também existe um outro lado, tá? A simulação computacional, eu já vi, vamos dizer, secretário de Educação falando que substitui a experiência do laboratório de ciências da escola. Nesse sentido, eu já não concordo em usar a simulação. Eu acredito que você precisa da simulação, tá? Aí, ainda que a escola tenha laboratório, mas você usa a simulação para mostrar, por exemplo, como que funciona coisas como ah, uma, um experimento que diga respeito ao corpo humano, ou ainda mostrar a simulação de uma arma nuclear, tá? Um laboratório de informática, ele não contempla essas perspectivas e nem o laboratório de ciências, tá? Mas o software educativo pode fazer essas experiências impossíveis. Sistemas hipermídia, tá? São encontrados disponíveis na internet e na grande rede de computadores. Pensem que o Armando Valente ele vai propor a classificação em hipermídia nos anos 90, tá? Então, ele vai colocar isso lá pelos anos 90, tá? Então, vamos lá. Tipologia de jogos de software educativo, de Valente, citado por Santos. Jogos educacionais motivam e desafiam o aprendiz. A pedagogia por trás desta modalidade é a exploração autodirigida, ao invés da instrução explícita e direta com os jogos, aprende-se partindo da vivência lúdica e da reflexão sobre a mesma. E do ponto de vista da criança, constitui a maneira mais divertida de aprender, tá? Exige dos alunos algumas habilidades específicas, como a destreza, associação de ideias, comparação lógica. Você pode propor o jogo em duas perspectivas ainda. Na perspectiva competitiva, tá? E numa perspectiva colaborativa. Um jogo colaborativo
é aquele jogo onde todo mundo ganha ou todo mundo perde, tá? E é interessante, às vezes, a gente trabalhar com os nossos alunos numa perspectiva colaborativa. Quem é especialista em trabalhar com essa área é o professor Marcos Teodorico, da Educação Física, do Labrinjo, tá? Ele tem um laboratório de jogos e brincadeiras e ele trabalha nessa perspectiva. Na brinquedoteca da FACED, eu não sei muito se eles trabalham nessa perspectiva, né, de jogos cooperativos, tá? Mas é interessante, quem gostaria de aprender sobre uma nova forma de ensinar, que tivesse contato com essas experiências, ok? Tá? Tipologia de Almeida e Almeida. Almeida e Almeida porque é um casal, tá? Eles são professores da UES. Eles fizeram um material muito interessante no mestrado de informática aplicada à educação da UES, tá? Eu fui parte do programa, eu conheci esse trabalho deles e esse trabalho é de 2015, tá? Então, aqui eles falam sobre a instrução auxiliada por computador, que em inglês é CAI, Computer Aided Instruction, né? Como já foi mencionado, a instrução auxiliada por computador, CAI, é uma versão computadorizada dos métodos de instrução programadas tradicionais. As categorias mais comuns dessa modalidade são programas de reforçamento e programas tutoriais. Basicamente, os programas de reforço ou exercício são utilizados para revisar a matéria ministrada em sala de aula, principalmente os conteúdos que envolvem memória e repetição. Estes programas, em geral, eles requerem uh, uma, uma resposta imediata, um feedback imediato, e exploram características gráficas e sonoras do computador, e muitas vezes são apresentadas em formas de jogos. Tá? Então, diferente da tipologia passada, tá? Essa tipologia já no primeira classificação, esse B1, que vocês estão vendo, ele mistura, vamos dizer, questões instrucionistas, mistura as ideias dos exercícios, tá? E também fala sobre características multimídias que essa instrução auxiliada por computador tem, tá? Outra característica é a aprendizagem por descoberta. A aprendizagem por descoberta é uma abordagem pedagógica que explora a instrução dirigida, autodirigida, né? A ideia subjacente a essa filosofia é de que a criança aprende melhor quando é livre para fazer suas próprias descobertas, em vez de ser ensinada. Os softwares de jogo ou de simulação estão entre os preferidos dessa modalidade. Tá? Veja bem que aqui é uma perspectiva de desenvolvedor, tá? E na outra perspectiva estava a perspectiva do pessoal da computação e da educação, muitas vezes separado, e veja que era no início dos anos 90. Em 2015, a gente já tinha uma experiência mais apurada sobre essas questões. Tá? Então, eu vejo essa como uma tipologia próxima, que cai muito em concurso. Tanto essa visão quanto a visão de Valente, eu estou apresentando porque cai muito em concurso. Tá? Aí se fala sobre os jogos de computador, são muito populares, os jogos de computador, a tecnologia usada para desenvolvê-los tem evoluído muito nos últimos anos, principalmente devido ao alto investimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá? E também devido ao grande sucesso nesse tipo de recurso,
os efeitos visuais, tá? Ele separa um pouco os jogos de computador e subdivide os jogos, tá? No B31, em jogo de estratégia, tá? Os jogos de estratégia colocam o usuário na posição de tomar decisões de grande importância. Sua função principal é a conquista de um objetivo através da análise crítica da situação. Essa modalidade de jogo possibilita ao jogador uma tarefa mais intelectual do que apenas reflexiva, como podemos citar o jogo SimCity, cujo objetivo é administrar uma cidade, e o Age of Empires, que objetiva construir um exército e dominar civilizações. Tá? No B32, os jogos simuladores, tá? São um tipo particular de jogo que tenta dar ao jogador exatamente a mesma experiência que ele teria em um ambiente real. Tá? Então, um jogo onde você aprende a pilotar um avião, tá? Ou um jogo onde você aprende a dirigir um automóvel, tá? Essa experiência com simuladores, inclusive, hoje em dia é utilizada em autoescolas, tá? Jogos de aventura, B33, tá? Combina ação baseada em raciocínio reflexo. O objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem solução de enigmas, quebra-cabeças, para chegar ao fim do jogo. Jogos de passatempo, tá? Que podem ser 2D ou 3D. Tá? O Tetris, por exemplo, se encaixa nessa perspectiva. Tá? Você pode estar, de repente, numa sala de espera de consulta, ele se torna um passatempo ideal. E também o 3.5, que é um jogo que não é exclusivo de computadores, o RPG. Jogos de RPG permitem que o jogador assuma um papel, conte histórias sobre a própria vida de um personagem. Os jogadores são coautores de história. O jogo estimula a criatividade, participação em grupo, troca de ideias, amizade. Tá? Jogos educativos, tá? Foram desenvolvidos com finalidade educativa. Tá? Eles são desenvolvidos nessa perspectiva com critérios didáticos, pedagógicos. Nesse sentido, os jogos educacionais envolvem profissionais de diversas áreas de conhecimento, como os pedagogos, psicólogos, educadores, especialistas em ciência da computação, além de especialistas em diversas áreas, que envolvem matemática, língua, história, geografia. Tá? O B37, ferramenta para alunos e professores, eles se diferenciam um pouco dos jogos educativos, porque são jogos que são recursos que podem ser ferramentais, podem ser um aplicativo e podem ser trabalhados de modo educacional. Por exemplo, eu posso usar o editor de texto para ensinar o sujeito a fazer um ofício, ou posso até mesmo utilizar uma planilha na perspectiva de construção de atividades de matemática, tá? Eu me lembro muitas vezes, quando fala sobre isso, da dissertação da professora Mazé, lá de Sobral. Ela trabalhou com uma planilha de cálculo, elementos de ensino de álgebra, tá? E essa foi a ação que ela definiu, tá? Além disso, eu poderia classificar quanto à liberdade de criação para a atuação dos professores, poderia falar que poderia ser um software aberto ou fechado. O software aberto viabiliza a criação de estruturas geralmente construtivistas, e o fechado não viabiliza a criação de estruturas, e o enfoque geralmente é instrucionista. Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, sequencial, instrucionista, relacional, não sequencial e criativo,
permite um modo de trabalhar criativo. Quanto aos objetivos pedagógicos, podemos falar de recursos tutoriais, aplicativos, tá? Para realização de operações, como fazer uma carta, como falei, né? Programação, exercício e prática, multimídia, tá? Se eu quero, vamos dizer, trabalhar com educação musical, é muito importante, internet, simulação, tá? Jogos, tá? Letramento e alfabetização, software educativo online, tá? Para, ou instalável para promoção do letramento e alfabetização digital, letramento e alfabetização matemática online. A gente tem especificamente esse tipo de recurso desenvolvido para o ensino de matemática, software educativo voltado para o ensino de matemática ou geometria. Eu vou mostrar o GeoGebra daqui a pouco para vocês. É um recurso, software voltado ao ensino de física, tá? Voltado ao ensino de química ou bioquímica, ensino de biologia, interdisciplinar e software voltado à acessibilidade à educação especial, tá? Tipologia de software educativo quanto à utilização no computador ou internet. Você pode ter um software instalável, tá? É necessário baixar e instalar. Applet, que é um recurso multiplataforma online, rede social na internet. Você pode usar esse tipo de recurso, sendo necessário login ou senha, e o ambiente virtual de plataforma, um ambiente também com login ou senha. Alguma pergunta, gente? Que vocês queiram fazer? Algum questionamento? Tá? Passando às tipologias, eu procurei mostrar alguns softwares educativos, tá? Eu coloquei, inclusive, lá no SIGA, tá? Além da apresentação da aula, os links que estão aqui embaixo, eu coloquei também os contatos diretos que vocês podem fazer. Então, aqui é a página do NIED, é um núcleo que trabalha com educação à distância da Unicamp, é o NIED Unicamp. Então, lá, por exemplo, eu tenho uma página, tá? Na qual eu posso ter o Superlogo 3 para o Windows 7 a 10, tá? Para instalação, tá? E esse software eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, tá? Por exemplo, esse aqui é o logo aberto. Aqui temos uma tartaruga e aqui temos a área de comandos. Para frente, 100 passos. Para a direita, 90 passos. Para frente, 100 passos. Tá? Então, aqui, por exemplo, são alguns dos comandos. Para frente e para trás, a quantidade de passos que eu quero dar. Faz movimentos de translação, o deslocamento retilíneo. O de rotação para a direita e para a esquerda. Então, para a direita, tantos graus, para a esquerda, tantos graus, e o controle da caneta, que eu posso utilizar o use lápis, o use nada e o use borracha. Tá? Aqui, a página do Scratch, esse é o endereço. O Scratch ele funciona online na internet também. Tá? O que é interessante, aqui a possibilidade de criação de vários elementos. Tá? Nós temos aqui a programação por blocos, tá? Aqui a construção do programa, e aqui o nosso gatinho, tá? Que pode fazer parte de uma contação de histórias, pode fazer parte do desenvolvimento de um jogo, pode fazer parte de vários desenvolvimentos.
tá? Então, aqui. E o GeoGebra, um software de geometria, tá? Que funciona online também. Está aqui o endereço da página, tá? E aqui os recursos do GeoGebra, tá? Aqui, por exemplo, o Human Bio Digital é um software de anatomia humana que pode ser utilizado na área de educação médica. Posso falar mais sobre ele daqui a pouco. E a apresentação basicamente foi essa. Aqui está o repositório, os links. O link dessa parte do software educativo, você pode abrir o arquivo lá, tá? E aqui de análise de software educativo do Almeida e de Almeida, tá? Então, essa parte aqui é a parte que nós íamos apresentar este recurso. Mas agora eu vou começar a apresentar outros recursos. Então, paremos a apresentação. Eu vou abrir o logo aqui online, tá? Deixa eu tirar aqui só um pouquinho da apresentação. Espera só um pouquinho, vou abrir aqui o logo. Pavarotti, para com essa besteira. Pavarotti é o outro cachorro que tem aqui, que é um labrador. Tá? Então, agora, eu vou abrir aqui. Então, vou agora fazer o compartilhamento com vocês. Espera aí, bebê. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então, vamos lá ao Superloop. Pronto. Pronto, ele já está aparecendo para vocês, gente? O logo está aparecendo. Tá. Então, eu vou começar a usar o logo. Bom, o que nós temos aqui? Uma área que eu chamo de área de desenho. Tá? Os comandos eu coloco aqui embaixo na janela de comandos. E o que ela me permite? Comandar a tartaruga. Então, por exemplo, use lápis. É um programa que liga ao lápis. E eu posso fazer o quê? Para frente, por exemplo, 100 passos. A tartaruga me dá 100 passos. Para a esquerda, 90 graus. A tartaruga virou, tá? Vou dar para frente 50 passos. Olha só, a tartaruga, ela fez o traço, tá? Para a esquerda, eu vou colocar de novo 90 graus. Para frente, 100 graus. Para a esquerda, 90 graus. Para frente, 50 passos. E agora eu vou fazer o quê? Use nada. Então, para frente, 100 passos. Pronto. Então, com esses comandos, eu fiz esse retângulo. Tá? Agora, como que eu faria um quadrado? Vocês poderiam me ajudar a fazer um quadrado? Então, eu posso escolher
Alguém ou tem alguém que seria um voluntário para participar? Tem que dar a ideia dos passos, tá? Então vamos lá, quem que é o voluntário? Ou voluntária, né? Tem, tem sim, tem que se colocar no lugar da tartaruga, tá? Não tem problema você ser de humano. Vamos lá, gente. Me ensinem a fazer o quadrado. Alguém pode colocar os comandos. 4 lados iguais. Como que eu começo? Eu vou dar um quebra-galho para você. Ah, legal. Tá? A Ana Ruth colocou para frente 90. Mas por que que não apareceu o para frente 90 agora? Porque eu coloquei use nada quando eu fiz o retângulo, não foi? Então eu coloco use lápis e para frente 90, como disse a Ana Ruth. E agora, o que eu faço, Ana Ruth? Ou tem alguém mais que gostaria de compartilhar suas ideias? Vamos lá, pessoal. Estou aqui para obedecer. Para a esquerda, 90. Para a esquerda, 90. Virou, você viu? A tartaruga virou para a esquerda. Então, agora para a frente, a Ana Ruth tinha falado 90, né? Para a esquerda, 90. Opa, eu vou agora para trás. Eu vou usar borracha, use borracha e para trás. Opa. E para trás, 90. Tá certo? Daí eu coloco use lápis para a esquerda, 90, que era o que tinham me falado. Certo? Daí eu vou para frente, quanto? 90 também. Ah, tá. Então, para trás, 90. Use lápis para frente, 90. Para a esquerda, 90 graus. E para frente, 90 passos. Fiz o quadrado, tá? Mas será que eu não posso fazer outras figuras além dessas? Eu posso usar um comando chamado repita. 4 vezes. Para frente, 120. E para a esquerda, 90. Tá? E daí eu fecho o repita e dou Enter. E olha só, no repita, eu não preciso digitar cada comando daqui. Ah, uma outra coisa, eu posso ir com o mouse no comando que eu já digitei, olha, e ele digita para mim de novo. E agora, vocês poderiam dar outra sugestão? Eu poderia fazer uma figura de 5 lados
com 360 graus dividido por 5, tá? Então, eu vou apagar aqui e vamos fazer. Olha aí. Como que eu faria um hexágono? Agora o desafio é para vocês. Como eu faria um hexágono? Pessoal, eu estou contente com vocês, com um comparecimento massivo a uma aula de carnaval. Hexágono, isso. Então, agora, como que eu faço o hexágono, gente? Então, divide por 6. Então, no repita, o que eu mudo? Eu mudo. Aí, Amanda, gostei. Detonou. Perfeito. Olha aí, olha aí. Ó, eu estou seguindo o que a Amanda falou. Repita 6, para a frente 120, para a esquerda 360 dividido por 6, que vai dar 60 graus. E aí, ó, deu certinho, Amanda. Meus parabéns. Vamos lá. Vamos lá, gente. Alguém tem mais uma ideia? Por quanto eu poderia dividir? Vamos dividir por 7? Então, coloquem aí os comandos. Vocês são capazes de fazer, gente. Eu já mostrei o caminho, vocês fazem. Não, agora é com 7. Pode fazer o pentágono também, se quiser. Manda a sugestão do pentágono que eu faço novamente. Manda a sugestão do pentágono. Aí, ó, mandou do eneágono, tá? Repita 7 vezes para frente, 120, para a esquerda. Aí que está o lance, ó, 360 graus, ou 360 dividido por quanto? Dividido por 6. Olha só, aí a ideia. O seno, ela falou por 7, tá? Então, dividido por 7. Agora, do Enter, ó. E o que aconteceria se eu dividisse por 6? Se eu dividisse por 6, olha, ele faria um hexágono inserido dentro do eneágono. Se eu fizesse aqui, dividido por 5, olha só. E se eu fizer por 4, tá? E agora, se eu fizer por 3? Percebem? Dá para diminuir mais? Então, olha só. Eu tenho uma série aqui, ó, que começa com triângulo, vai para o quadrado, vai para o pentágono, vai para o hexágono, vai para o eneágono. Eu posso fazer ainda essa série dividida por 8. Mas olha o que aconteceu. Eu repeti por 7, né? Mas eu não dei o repita por 8.
tá? Poderia repetir o 9. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Por que os números menores que 8 eu posso fazer a divisão por 6, 5, 4 e 3, e por que os números maiores que 8, maior ou igual a 8, eu tenho que fazer o repita igual à divisão? Essa é uma pergunta para vocês, tá? Mas vocês viram aqui o que dá para fazer? E vocês perceberam qual é o aspecto didático que está sendo trabalhado aqui? Eu estou trabalhando a tentativa e erro com vocês, tá? Eu não dou um questionamento pronto e acabado. A aula, ela se desenrola, tá? Os comandos para frente e para trás, tá? São comandos simples. Quando o Puppet criou o logo, no final dos anos 70, início dos anos 80, ele estava fazendo um trabalho de pós-doutorado com Piaget. Então, ele queria criar uma linguagem de programação que fosse tão simples que até mesmo uma criança conseguiria aprender a mexer com o computador, e ele fez a seguinte ideia. Na época não havia como desenhar muito bem num computador, o desenho mais simples que ele encontrou foi o da tartaruga, tá? E aí, quando ele botou a tartaruga, tá? Ele propôs o seguinte, ele propôs, tá? Que a criança comandasse a tartaruga, tá? Então, as atividades de comandar a tartaruga seriam as atividades de programação do computador, tá certo? Então, ele não ia receber a atividade pronta e acabada. Ele ia ter oportunidade de mobilizar a tartaruga através de comandos. Qualquer comando que for dado aqui e qualquer modificação que for feita, tá? Ela... Pessoal, eu vou ter que pedir de novo, eu vou ter que pedir mais uma vez para vocês, tá? Que vocês compreendam que a minha filhota, ela está pedindo para mim, olha só ela aqui, ela está pedindo para mim para ir lá fora. Então, eu vou abrir lá fora para ela, tá? Deixa eu só ir lá, tá bom? Volto já. Vamos lá, Fênix. Vamos? Vamos lá. Você quer ir? Robozinho, Pavarotti. Tá? Pronto. Então, vamos continuar. Tá? Então, pensando já em cima dos comandos que vocês fizeram, é possível a gente fazer
uma coisa como uma casinha. Vocês poderiam fazer uma casinha? Poderiam? É só vocês me darem os comandos. Estou esperando vocês me darem os comandos. Alguém tem uma sugestão? Com quem que eu poderia contar? Deixa eu verificar aqui. Ítalo. Vamos lá, Ítalo. Seja bem-vindo, Ítalo. Tá. Então, alguém gostaria de ajudar o Ítalo? Então, vocês estão livres para fazer essa atividade. Fazer uma casinha com a tartaruga. O Ítalo vai fazer a casinha, mas ele precisa de ajuda, gente. Quem puder, ajuda o Ítalo. Usem o chat e podem usar a voz. Eu vou esperar alguns minutinhos para poder ver se vocês vão fazer. Começou. Daqui 5 minutos eu já estou de volta. Estou esperando vocês.
Alô? Não são os números, eu não consegui ver todos. Ficou travada a minha máquina nesse segundo. Consegui falar agora, tá? Agora que eu estou conseguindo ouvir o dito, tá? PD 30, então eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui. Alguém pode falar para mim? O que eu faço agora? Você consegue falar, Ítalo? Porque eu não estou conseguindo acompanhar. Eu estou com o celular e eu estou com o computador aqui. Ah, entendi. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat, tá? Alguém que consiga falar, consegue ajudar o Ítalo e me ajudar? Eu posso falar, professor. Perfeito. Então você ajuda o Ítalo. Vamos lá? Do Ele zero. colocou PD 30. Ele colocou no começo PD 30. Isso. PF 90. Pode falar. PD 120. PF 90. PD 120 e PF 90. Aí, eu digitei errado. É PD 120. E PF 90. Tá, ele conseguiu aqui o triângulo, né? E agora? Para frente, ou melhor, para a esquerda, 30. Ou melhor, para a direita, né? Eu já boto 60. Para a direita, 60. Para a frente, se é 90. 90. Para a direita, 90. Para a frente. A gente não esticou muito a balada, é 90. Para a direita, 90. E para a frente, 90. É mais ou menos isso. A casa ficou de cabeça para baixo, mas tudo bem. Aham. E se eu fosse colocar a casa de cabeça para cima? Tá? Fizemos a casa de cabeça para baixo. E se eu fosse colocar de cabeça para cima? Eu poderia fazer assim, para a direita, 180. Para a frente, 90. Para a esquerda, quantos graus eu daria? 30. Para a frente, 90. Para a esquerda, quanto que eu daria? Será que eu colocaria 90? Para a esquerda, 90 graus? E para a frente, andava sem baixo? Não dá certo.
Então, é melhor para trás. Primeiro, use borracha, né? Borracha, para trás, 90. Tá? Então, eu coloco para a esquerda mais 30 graus. E para frente. Mas olha só, eu não mandei usar o lápis. Então, eu vou agora para trás, 90. Olha aí. Agora a casa pode estar para cima e para baixo, não pode? Gente, isso aqui é uma brincadeira, tá? Ítalo, uma casa no mundo invertido e no mundo atual nosso, né? Mas, gente, ó, qual é a característica deste recurso? Quando a gente está presencial, a gente usa a sala de aula, cada um de vocês teria um computador na sala de aula, a gente começa a fazer esses desafios pelo logo, tá? Então, são colocados vários desafios. Tem um caderno de desafio, tá? Esse é o primeiro software educativo que, que permitiu que, através do comandar a tartaruga, nós pudéssemos trabalhar com as crianças, tá? E dentro da perspectiva em que a criança está comandando a tartaruga, tá? Viram que é um software de tentativa e erro, tá? No qual a gente pode colocar as experiências. Por exemplo, posso falar para vocês, use o repita para fazer uma circunferência, tá? Então, se eu for fazer a circunferência, eu coloco repita 360 graus, para frente 1, para a direita 1, que é igual 360 dividido por 360, que é a mesma coisa que 1. Tá? Então, quando coloca isso, olha só o que a tartaruga faz. Tá? Então, veja só, a perspectiva é a perspectiva de resolver problemas. Tá? Então, a programação ela vem com a resolução de problemas. Tá? E aqui tem elementos de inteligência artificial, além do repita, como o aprenda. Tá? Então, eu poderia colocar agora, aprenda, círculo, fim. E agora, quando eu abro aqui procedimento, editar, eu abro um editor de procedimentos, no qual eu posso colocar use lápis, repita 360 para frente 1, para a esquerda 1, tá? Então ele vai fazer isso. Atualizo, daí eu venho aqui e coloco direto o comando círculo. E aí o meu programa funciona. Tá? Então, as experiências de programação, elas estão presentes aqui. Eu poderia também colocar, repita, 180. Por exemplo, eu posso tirar aqui, só colocar o 180 aqui, posso modificar e poderia
programar isso, tá? Então, agora que eu dei o touch, eu boto círculo. Tá? Então, vejam só, eu posso improvisar essa construção, tá? Eu poderia botar, por exemplo, no arquivo círculo, tá? Eu poderia colocar para esquerda 90, para frente 100, e poderia colocar para a direita 90, e eu poderia copiar essa linha aqui e depois eu poderia pegar esses 3 comandos, tá? Deixa eu ver. Eu poderia colocar para frente 2. Poderia colocar para frente 50. E vamos ver o que vai acontecer nessa programação, tá? Daí eu coloco aqui círculo. Tá? E vejam o que acontece. Ele desenha uma escada e começa a fazer várias escadas, tá? Que não era exatamente o planejado, tá? Mas eu coloquei o aprenda círculo e coloquei círculo várias vezes para ele poder fazer. Então, da mesma forma, eu poderia colocar alguma variação, tá? Então, veja que, na tentativa e erro, você começa a descobrir várias coisas, tá? Essa é a perspectiva do logo, tá? Eu coloquei lá no SIGA para que vocês possam explorar, tá certo? Alguma pergunta, gente? Eu vou agora apresentar um software usado muito no ensino de geometria. Espera um pouquinho que eu... Diga, Érica. Estou tentando entender. Diga a pergunta. Em 1980. Em 1980, ele estava testando nos Estados Unidos. Em 80, exatamente. E ele estava usando conceitos de inteligência artificial no logo. Tá? Deixa eu pegar aqui o GeoGebra. Então, eu estou... Pronto. Então, eu estou carregando aqui o GeoGebra para mostrar para vocês. Tá?
eu vou usar um GeoGebra, que é o GeoGebra clássico, tá? Então, vamos lá. Peraí, só um pouquinho que... Vou pegar aqui o guia. Então, por exemplo, o GeoGebra é o que a gente chama de calculadora gráfica, tá? Ele está carregando aqui. Pronto. Esse aqui é o GeoGebra. Esse é um tipo de programa, tá? Ele é uma calculadora gráfica, tá? Com ele eu posso fazer, por exemplo, eu posso fazer uma malha como essa, sem malha, posso trabalhar com gráfico cartesiano, tá? E posso trabalhar também com coisas como retas. Então, uma reta que passa por 2 pontos. E essa reta, ela está aqui. O meu doutorado foi nesse tipo de software, tá? Então, eu estou fazendo esse aqui, ele funciona online, tá? Posso trabalhar essas construções como se elas fossem trabalhadas com régua e compasso, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso fechar o menu, eu posso deixar ele aberto, e esse menu ele pode ter vários recursos, tá? Posso trabalhar com retas, tá? Posso colocar um ponto aqui, posso colocar 3 retas, e eu posso já, aqui do lado, eu tenho, por exemplo, o que está sendo realizado, quais ferramentas que eu estou utilizando, tá? Então, essas ferramentas, individualmente, na calculadora, quando eu clico a reta, ele mostra todos os objetos que fazem parte da reta AB, tá? Mostra a equação da reta, mostra todos os componentes, tá? Então, por exemplo, a partir dele, eu posso fazer várias estruturas, tá? Esse é o GeoGebra Online, tá? Mas eu posso também instalar na minha máquina. Deixa eu ver se eu mostro ele instalado aqui.
Deixa eu ver esse aqui. Pronto. Classic instalado alto. Eu vou carregar ele. E vou mostrar o que nós podemos também fazer com ele. Tá? Então, aqui são as várias ferramentas dele. Tá? Vou parar aqui só a partilha um pouco, só para ele terminar de carregar. Ele ainda está carregando. Tá? E quando a gente está usando o modo videoconferência, a gente tem que deixar ele já carregado adequadamente. Tá? Agora carregou mesmo. Pronto. Então, agora eu posso carregar aqui para vocês. Tá? Para a gente poder visualizar. Pronto. Aqui eu carreguei para vocês. Ele vai começar a mostrar já já. Então, aqui, ó, eu vou tirar a malha. Eu posso, por exemplo, entrar com uma equação aqui direto, x elevado a 2, por exemplo. Olha aqui. Então, todas aquelas operações de função que a gente fazia no ensino médio, com muito trabalho, tá? Eu posso fazer com tranquilidade aqui, tá? Então, essas ações aqui, eu posso fazer exercícios específicos, tá? E trabalhar com eles. Mas, se eu não quiser trabalhar com eles, eu posso trabalhar com a régua e o compasso dele, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou apagar, ó. Apaguei. Eu vou agora tirar o eixo cartesiano, vou colocar uma circunferência aqui, círculo dado centro e um dos seus pontos, tá? Então, aqui eu posso fazer um segmento, AB, e posso, com a régua e o compasso do meu computador, fazer justamente fazer esses círculos construtíveis. Então, aqui eu estou usando já a técnica de construção geométrica. Tá? Então, por exemplo, dois objetos em interseção. Os dois círculos me dão esses dois pontos de interseção. E está tudo sendo anotado aqui. Tá? Esses segmentos eu posso fazer como lados da figura que vai ser montada aqui. E agora, a partir deles, eu já posso achar até o ponto médio da figura geométrica. Tá? Posso passar o segmento por esses dois
E agora eu já tenho na interseção entre os dois segmentos o ponto médio. Mas para confirmar que é o ponto médio, eu posso medir a distância, tá? De cada segmento, tá? Então, ele me deu um segmento AE aqui. Deixa eu puxar o segmento para cá, ok? E eu posso medir esse outro segmento aqui. E vejo que são a mesma medida. Mas aí os meninos geralmente me perguntam: tio, mas e se eu mexer? Olha que as medidas elas permanecem, porque eles são objetos geométricos para esse software, tá? Então, ele é um software aberto que trabalha na perspectiva de construções geométricas, tá? E isso é um outro desafio para as nossas crianças, tá? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Com esse recurso, eu posso trabalhar as construções geométricas, tá? No nível do ensino fundamental, quando se trabalha com régua e compasso, no nível médio do ensino médio, e posso trabalhar no nível do ensino superior também. Exatamente. Uma coisa interessante que aconteceu comigo e com o meu irmão. Vou contar esse caos para vocês. Quando eu estava no doutorado, eu terminei o doutorado em 2006. Era mais ou menos em 2003 ele veio para cá, tá? É lá no fundo da minha memória, como vocês dizem, tá? O meu irmão ele veio para cá, tal, daí eu estava mostrando para ele esse software, porque ele viu eu trabalhando, preparando uma aula, daí ele chegou e falou: caramba, esse software é um ótimo software para engenharia, desenho industrial, porque ele fazia desenho industrial na época. Então, veja bem, ele não pensou que esse é um software com uma proposta voltada para o ensino de matemática. Está entendendo? Ele pensou numa proposta que esse software, ele, vamos dizer, servia para o tipo de trabalho dele, o trabalho industrial, tá? Então, veja só, para ele, era um software industrial. Depois eu lembro que eu fiz um artigo em cima dessa observação dele, que para um estudante que trabalha com engenharia, esse recurso não é voltado ao ensino de matemática, porque a primeira coisa que você vê no software não é a proposta do software. A primeira coisa que você vê num software é a familiaridade que aquele software pode ter com a tua área de conhecimento. Então, por exemplo, esse é um software que, numa formação de professores para o ensino fundamental, eu posso ensinar algumas coisas diferenciadas. Deixa eu só ver se eu mostro para vocês. Vou apagar aqui, tá? E vou apagar aqui também. Por exemplo, se eu usar a malha, isso aqui é a malha, tá? Então, eu vou começar a trabalhar construção de figuras geométricas, tá? Então, você só pode mexer na malha aqui de quadrado em quadrado. Então, olha só, eu consigo, nessa perspectiva, trabalhar coisas como, por exemplo, se a área
desse quadrado corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, tá? É um quadradinho de 5 por 5. Quanto que será que significa essa área? Eu posso até mostrar, tá certo? Que essa área desse triângulo é igual a essa. Como que eu faria isso? Começo a puxar os objetos fazendo o triângulo. Mas eu poderia fazer outras sobreposições. Poderia fazer outras sobreposições. E aqui nós temos um jogo matemático que serve para verificar o tamanho da superfície, tá? Que a gente chama de geoplano, tá? Ou poderia improvisar uma batalha naval aqui, tá? Atualmente, eu estou como vice-coordenador de um grupo que trabalha com o GeoGebra no ensino de física. É um projeto que a gente está fazendo na física, mas está aberto a todos os alunos da UFC. Geralmente, a gente se reúne nas quintas-feiras à tarde, das 14 em diante. Caso vocês tenham interesse, eu posso passar o link amanhã para vocês. Tá? E o nosso desafio vai ser o quê? Fazer vários desses recursos voltados ao GeoGebra. Tá certo? Alguma pergunta? Posso ir adiante, gente? Por favor, eu careço de contato. Digam sim. Sim! Ótimo, agora eu fiquei convencido. Tá? Então, gente, eu gosto de mexer com essas coisas, tá? Mas não vamos mostrar só elas. Eu gosto também de programação. Eu vou procurar abrir agora, na internet, o Scratch. Espera aí que eu estou abrindo aqui, tá? Pois é, eu tô animado com carnaval. É carnaval, né? Então, por isso que eu estou mostrando os softs, tá? É o carnaval dos nerds. Deixa eu agora ver se ele já abriu o recurso, tá? Deixa eu ver. Pronto. O Scratch, ele é um software que foi desenvolvido no MIT, tá? É muito parecido com o Logo. Muito parecido. Pronto. Ele está carregando. Pronto, carregou aqui para vocês. Tá? Então, aqui é a abertura dele. Eu posso baixar ele e instalar na minha máquina? Posso. Mas eu hoje tenho o meu login. Tá? Só preciso olhar no meu caderninho de senha. Eu hoje tenho um caderno de senha. Deixa eu ver aqui. Página tal. Espera só um pouquinho, eu vou achar aqui a senha no meu caderno
Não, essa é outra senha. Tinha muita emoção, porque eu coloquei a senha aqui. Achei. Vou só colocar a senha aqui. Pronto. Vamos ver aqui, que é para entrar. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Não deu para entrar nunca. Começa a criar, tá? Vai entrar sem senha mesmo. Aqui eu já tenho lá umas construções prontas que eu e os meus alunos fazemos. Inclusive a Sol, que é uma aluna nós, que está como voluntária participando do LabPan, ficou de fazer o curso, tá? O problema dele é que esse software ele demora um pouquinho para carregar. Deixa eu só... Parece que ele me derrubou o software, tá? Então, espera um pouquinho e... Bom, eu acho que era basicamente isso. Eu vou fazer uma outra coisa com vocês, tá? Fazer uma outra coisa. Eu vou deixar vocês explorarem um pouco o Scratch, tá? Deixei para vocês um fórum para vocês preencherem. Hoje a aula é curta, mas nós teremos uma outra aula, tá? Essa aula só adianta as nossas ações. Gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Algum questionamento? Tá. O fórum está no SIGA. Não, não. No fórum é mais a questão pedagógica do software educativo, tá? Mas vamos terminar hoje um pouco mais cedo, afinal é carnaval, né? Que amanhã eu descanso um pouquinho e daí na quinta-feira eu já tenho aula com outro grupo. Tá certo. Pessoal, então vamos encerrar por hoje, tá? E um abraço, um beijo para todos vocês. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado que essa epidemia está pegando. Eu tive 3 colegas agora que foram internados. Não acabou mesmo, tá? Se cuidem, tá? E essa atividade, tá? Eu faço em homenagem às mais de 240 mil vítimas. Se não é carnaval para eles, para mim também não é, tá? Então, gente, um abraço
tá? E vamos continuar lutando, tá bom? Um abraço, uma ótima semana para todas, bom trabalho e vamos terminar as atividades desse semestre. Tá certo, gente? Um abração.